Olá, Solimar, boa noite. Olá, Mara, tudo bem com você? Tudo ótimo. O pessoal Caprichou do tá entrando perfume? aí. Caprichei, menino. Esse negócio a gente tá fazendo live, a gente tem que estar cheirosa como se estivesse indo pra rua. Se bem que eu não parei, né? Eu continuo, assim, como os meus clientes, a maioria deles continua, eu tô atendendo também, tô indo no embalo. Ah, que bom, Mara. Você atende mais em Vitória? Como é que é o seu perfil do seu Vamos, cliente? Qual a região? Como é que fala um vamos pouco? lá. Eu hoje, assim, os meus clientes são concentrados, né? 80% estão na região da Grande Vitória, mas eu acabo atendendo o estado todo. Estive em Cachoeiro recente, fui dar treinamento pelo IEL aí no Cindy Rochas, né, na parte de finanças. O ano passado, na verdade, nós fizemos uns 3 treinamentos, nós conseguimos fazer, e a gente acaba indo. Eu tenho cliente hoje em São Mateus, né? Chegando em São Mateus. Mas a maioria hoje está concentrada aqui em Vitória, até pela capacidade de a gente poder atender, né? Atender com a qualidade que a gente sempre tem. Então daí a gente vai ajustando tudo, né? Na hora que entra, vai acertando o telefone, vai acertando o cabelo. Mas O treinamento que você deu no Cindy Rochas aqui, teve alguns colaboradores, alguns empresários que eu faço, já fiz ah, consultoria, que participaram do treinamento e gostaram bastante. ai, que bom, isso é É, importante. ué. Muito legal. Nós trabalhamos 3 assuntos, né? E a gente ia acabar indo para o Cindy Rochas lá em Barra de São Francisco também. Esse ano a gente já tinha vários treinamentos. Mas assim, hoje comecei trabalhando consultoria financeira, só consultoria financeira, só que com o tempo a gente vai vendo que o financeiro, quando ele começa a dar problema, porque o resto da empresa está dando problema, né, Solimar? É um estoque mal organizado, a gente que tem essa vida de consultoria, a gente sabe como é. É um capital de giro que não foi muito bem trabalhado, é uma compra mal feita, é a gestão de pessoas que muitas vezes não está bem feita, né? A questão de processos, o próprio ciclo econômico da empresa. Então, acabando com isso, a gente vai para a assessoria de uma forma geral, a gente acaba virando mentores, né, dos nossos clientes. Hoje, essa semana saiu um artigo meu publicado na Abracem, compartilhei Ah, lá no que nosso legal. grupo, compartilhei lá no nosso grupo, falando sobre essa consultoria em tempos de crise, né? Qual o papel do consultor? Já vem uma sequência de artigos que a gente vem trabalhando, inclusive sobre a consultoria financeira, gestão financeira ou você faz ou você quebra, independente do tamanho ou não. Eu estava vendo a live sua com a Ju, né, anterior a essa, e a gente viu vocês falando muito sobre criatividade, sobre ser inovador, independente, você fez uma observação que foi muito pertinente, falando que dá para ser criativo independente do tamanho da empresa, né? Não precisa ser equipe de alta performance, não precisa ser equipes gigantescas que a gente tem que ser criativo, muito pelo contrário, né? Ser empreendedor É, nesse país, nós temos que ser criativo 100%, da hora que acorda, dorme, sonha. eu aproveitei que tinha uma moça chamada Alessandra. Ah, vou pedir para as pessoas que já estão na live, coraçãozinho e clica no aviãozinho, por favor. Clica, você também, tá, Omara? Clica lá no seu Sim, senhor. aviãozinho e convida as pessoas para participar da nossa live. Não, Então, com voltando certeza. para a Porque Alessandra, só os guerreiros dia de sábado, né? Só os vamos lá, vamos guerreiros que vamos. mesmo. Então, Ah, A Alessandra entrou na live aqui e a gente estava conversando sobre criatividade e ela tem um salão de beleza em Jerônimo Monteiro, você deve saber o tamanho que é Jerônimo Monteiro, né? mas uma cidade E agradabilíssima. é muito legal, muito gostosa a cidadezinha. E ela tem a agenda dela hoje para você conseguir, assim, não sei como é que tá agora, né? Mas no Uhum. normal, para você conseguir uma agenda dela é 6 meses. Por quê? Aqui eu Porque ela também. conseguiu, a equipe dela são ela e mais 5 meninas, mais cinco pessoas, e ela conseguiu aplicar criatividade e gerar resultado. Ela conseguiu inovar em Jerônimo Monteiro. Mas é a única forma que a gente tem de gerar resultado. Daí as pessoas falam assim: eu vejo muito, eu preciso vender mais para ter mais lucro. Eu preciso vender mais para ter mais faturamento. Só que assim, essa conta nem sempre ela fecha. Porque as pessoas acham que é só vender
né? Só fala assim, hoje eu tenho 10 canetas, eu preciso vender 20, eu vou faturar o dobro. Não é por aí. Tem que inovar até para depois continuar vendendo essas 20 canetas, continuar vendendo, né, mantendo o faturamento e principalmente vendo que tipo de resultado que é esse. A Biga, que está aí assistindo a gente, a Biga Reis, ela é lá de Blumenau, uma grande Ah, que amiga, legal! morou lá. Ela tem acompanhado as lives, ela é empresária lá, né? Eles têm uma empresa na área de cópias, plotagem, tá lá também na guerra, como nós aqui sobrevivendo. Mas então, Juliana, só te Solimar, interrompendo. Mara, 18.1, Mara, desculpa. Mas a Juliana é gente boa também. ela era minha 18.1, cliente, eu tenho um amor pela Ju, a Ju era minha cliente, né? enorme. Nós nos conhecemos, cliente, viramos amigas, parceiras, os cafés são Ok. altamente criativos. Então, 18.2 agora, você pode se apresentar, falar um pouco de você, falar do seu serviço e já pode introduzir aí o nosso tema, fica à vontade. Só para você se organizar em relação ao tempo. Nossa live vai até mais ou menos às 18h45, às 18h50, tá bom? Só para você ir administrando Ok, aí. Ok. Galera, tranquilo. coraçãozinho e Dinheiro a gente fica aviãozinho. nessa correria. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, Solimar, obrigada pelo convite. Muito legal a iniciativa de fazer essa série de lives, né, no final de semana. Nós temos sentido aí como empresariado, né, independente do tamanho, se é micro, se é MEI, se é EPP, se são os grandes, todo mundo está nesse mesmo barco aí tentando achar solução para passar por essa crise. Agora 2020, que prometia ser um ano extremamente produtivo, né? Começou muito bem para todo mundo, todos os empresários, assim, pelo menos a grande maioria que eu vinha conversando, era um ano que prometia, aí a gente é pego aí pelo Covid, né? Então, aí tentando sobreviver. Bem, eu trabalho em consultoria já há uns 12 anos, né? Comecei com finanças, desde a época eu era funcionária do Banco do Brasil, aí pedi demissão, funcionária concursada, 11 anos de carreira, pedi demissão para tocar minha empresa de consultoria. Então, hoje eu sou a sócia, né, a proprietária da Estouco Consultoria, trabalho com todo tipo de consultoria e assessoria, o que eu não faço, eu tenho os parceiros, mas assim, hoje meu foco são estratégias e finanças, e a área comercial que vai na sequência. Sou professora da FGV, da disciplina de economia, aqui na Murad, sou parceira do IEL e da FINDES, na parte de consultoria e instrutoria, sou membro do IBEF, né, atuante na Câmara de Finanças e Tributos, e a gente assim, sempre tentando buscar, trabalhar, ajudar a desenvolver, porque eu acredito que tudo que a gente recebe, a gente acaba dando, tem que dar um pouco disso, né, compartilhar. Hoje o CRA ele lançou essa campanha do CFA, o CFA, né, lançou a campanha para nós, consultores e administradores, sermos consultores solidários, e a gente vai nessa batalha. E a gente vai falar um Acabei pouquinho de me sobre cadastrar finanças. já. Eu também me cadastrei, Já acabei compartilhei o de link para me todo cadastrei mundo. hoje. Esse projeto, né, para quem não sabe, o CFA, o Conselho Federal de Administração, junto com o Mantovani Itaí, junto com os conselhos regionais, está desenvolvendo uma campanha para a gente estar mais próximo ao empresariado, os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte, mas para de consultor solidário. Nós vamos disponibilizar o nosso tempo para fazer consultoria gratuita para esses empreendedores. Isso é a nível de Brasil, tá, gente? Não é só aqui no estado do Espírito Santo, não. Então tem um formulário lá na minha página, eu compartilhei, né? Então tem os links lá. Então a gente vai falar um pouquinho de dinheiro, né? Falar de finanças, falar da parte que mais dói no ser humano, principalmente quando a gente é empresário. Uma coisa que eu percebi ao longo desses 45 dias que nós estamos aí parados, né, é que as primeiras empresas que deram sinal de desespero é as que já estavam em péssimas condições financeiras. As primeiras. Verdade. Principalmente quem faz o sacrilégio da antecipação do cartão. Né? A gente sofre com isso, né, Solimar? Então, Tem assim, a coisa gente pior tem que isso, Tamara.
Não, tem, mas assim, eu estou falando de comércio, né? Que é a parte que hoje ainda não voltou. Então, a gente vê aí que as empresas que já vinham com pendências financeiras, já vinham sem organização financeira, que já vinham desestruturadas, né, com endividamento, com atrasos, com inadimplência, elas só tiveram o quadro mais agravado. E isso foi muito complicado. Porque ter organização financeira na empresa, as pessoas acham que é só pagar e receber. É só fazer tesouraria, o que muita gente hoje chama de fluxo de caixa, na verdade, eles fazem tesouraria. Ah, eu paguei, recebi, está tudo bem. Não, a organização financeira, quando nós falamos de estratégia financeira, é pensar à frente. É pensar, desde o final do ano passado, a maioria dos meus clientes estava com um orçamento de 2020 pronto. Só que todo esse orçamento caiu por terra agora, porque a gente vai ter que começar a trabalhar com o que a gente chama de OBZ, né? Orçamento base zero. Então a gente vai ter que fazer um orçamento por dia. Amanhã a gente acorda, ver quais foram as últimas notícias, o que vai poder funcionar, o que não pode, horário, porque não só pelo que a gente faz, mas pelos nossos fornecedores. Então, hoje as empresas, a gente vai ter que começar a partir aí para um OBZ mesmo, fazer um orçamento base zero diário. Pela primeira vez em 12 anos de consultoria, em 46 anos de vida, eu estou vendo uma situação dessa. Né? Nem a crise de 2015 a gente ficou desse jeito, porque bem ou mal a gente ainda funcionava um pouquinho. E nessa organização financeira do momento atual, se a gente for falar de finanças aqui, a gente pode ficar 8 horas falando, só viajando, só fazendo as coisas. Mas a gente falando da organização financeira hoje, nesse momento, a gente vai pensar assim, primeira coisa, é realmente conhecer nossas receitas, nossas despesas, nossos custos, né? Saber como é que realmente está, fazer um raio-x da nossa empresa. Uma coisa, Isso é o início do início. Isso é o começo, né? A gente passa muito por isso. É aquela história assim, por onde eu começo? Senta, tira, se desfaz de todas as desculpas, todas as bengalas, né, que nós vivemos cheio dessa, não, isso aqui não tem problema, não, isso é só esse mês, não, isso é só não sei o quê. Primeira coisa, senta e realmente olha para a sua empresa, né, olha para o seu negócio, independente do tamanho dele, e fala o seguinte, quanto realmente minha empresa custa? Hoje, é uma das primeiras perguntas que eu faço aos meus clientes quando eu começo consultoria. A maioria não sabe. Eu acho que juntando aluguel, folha de pagamento, não sei o que, não sabe exatamente quanto custa. E quando a gente fala de realmente saber, gente, quanto custa tudo da empresa, é o seguinte, é a folha de pagamento, são os impostos, é o provisionamento de tudo que a gente vai ter que pagar lá na frente, tarifa de banco, tarifa de cartão, taxa de aluguel, aquelas coisas que acontecem só uma vez ao ano, que são IPTU, que são os outros impostos, são alvarás, é realmente entender o que custa a nossa empresa, porque assim, a gente está aí com essa questão dos impostos que foram postergados, né? Vários impostos. Aí o simples, entendimento da lei. Nós todos estávamos achando que o simples seria para outubro, novembro e dezembro. Não, é uma parte para outubro, novembro e dezembro, a parte do que é tributo federal, e os tributos estaduais, eles ficaram para julho, agosto, setembro. Né? Então, assim, tem essa divisão no simples. Eu recebi o meu ontem, né, para pagar dia 20/7, eu questionando com a contabilidade, e ela falou, não, tem essa diferença entre os tributos estaduais e os tributos federais. E os municipais. Então, uma parte vem em julho, uma parte foi para outubro, uma parte foi para novembro. Então, dependendo da estrutura de empresa que nós temos, o enquadramento tributário, né, que a gente tem, o regime fiscal que nós trabalhamos, a gente vai ter que sentar com a contabilidade e ver o seguinte, quando é que meu imposto vence? Meu FGTS foi para quando? Meu imposto do Simples, porque o Simples ele é uma mistura, né? A Ju voltou aí. A gente sabe que os impostos, né, o Simples, apesar dele vir num único documento, ele é dividido entre o imposto federal, estadual e municipal. Então a gente vai ter que sentar com os nossos contadores, tá? Sugiro que segunda-feira o bom dia do contador de vocês seja, me explica como é que está o meu DAS. Me explica como é que estão os meus impostos, para vocês poderem se programar nessa reestruturação financeira. Porque é o seguinte, o que ficar de imposto para outubro, novembro e dezembro, todo mundo, ai que bom, ficou para outubro, novembro e dezembro. Só que em novembro e dezembro nós temos 13º,
as 2 parcelas de 13º. Nós temos os impostos pertinentes a 13º e férias, tá? Então, a gente tem uma série de coisinhas que vão vencer lá na frente. Alguns impostos, como IPVA aqui no estado, ele não foi prorrogado. Muito pelo contrário, né? A gente está tendo que pagar aí dia 15, venceu dia 30, agora vence uma parte. E nessa reestruturação, Solimar, a gente vai ter que ver o seguinte, o que é desperdício? Porque eu falo, são 2 coisas que eu levo para a vida. Eu sempre falei isso, administrar com dinheiro é muito fácil. Administrar fora da crise, sabendo que a gente tem dinheiro no banco, um capital de giro aprovado, é muito fácil. Que a gente tem um cheque especial, que se esse mês não der pagar a conta, é muito fácil. O problema é o seguinte, dinheiro encareceu. A gente viu ontem, nós estamos vivendo, a gente não está vivendo só uma crise de saúde, aqui no Brasil especificamente, a gente está numa crise política. Né? O que aconteceu ontem, Claro. Rapidinho, coisa rápida. Tem um empresário aqui em Cachoeiro, na verdade ele é de Alegre, o nome dele é Marcos. Ele é dono de uma rede de mais ou menos uns 18 postos de combustíveis aqui no sul do estado. Nossa, ele está pegando 3 crises. Ele tem uns 30 e poucos CNPJ. Só de posto de combustível ele deve ter uns 18. Então, eu fiz consultoria para ele comprou um posto de combustível numa situação que ele tinha pouco movimento. E eu questionei ele, assim, pô, Marcos, mas por que você comprou esse posto? Eu falei, Solimar, todos os meus postos têm muito movimento. Eu comprei esse posto para mim aprender a administrar sem dinheiro. Porque é muito fácil essa questão de... Igual, quando a gente tem um salário muito alto, né? Vamos lá, quando eu saí do banco, eu tinha uma certa estrutura, né, que eu tinha salário, eu tinha alimentação, eu tinha previdência, eu tinha plano de saúde, eu tinha tudo isso, e de repente eu falo assim, não quero mais. Aí tive que ir, fui batalhar em faculdade, eu dei aula em faculdade, até hoje, né, dou aula em faculdade, e peguei a crise de 2000. Eu amo, sou apaixonada por sala de aula. Isso tudo foi em 2013. Eu falei, ótimo, o mercado a gente estava se recuperando da crise de 2008, o mercado crescendo veio de 2015. E uma coisa que a gente percebe, toda crise é a pior. Toda crise de falar, essa foi a pior de todas. E gente, vou ser assim, algumas pessoas falam que eu sou muito fria na hora de falar isso. Nós vivemos em épocas de crise. Nós vivemos numa crise constante, uma hora é financeira, uma hora é econômica, uma hora... Agora a gente está aí com essa crise na área de saúde, então administrar com dinheiro é muito fácil. Agora nós temos que ser criativos, como a Ju falou sabiamente antes, né? Esse é o momento da gente ser criativo. E a primeira coisa de ser criativo é o seguinte, cortar desperdício. Onde é que estão os gargalos da empresa de vocês? Onde é que estão os gargalos, os ralos podres dos negócios de vocês? Né, porque assim sim a gente vai conseguir se reestruturar. Nesses 12 anos de consultoria, eu já sentei com o empresário dele falar assim, não sei para onde meu dinheiro vai. Ou então vem empresas que 50% do faturamento é só para pagar banco. Na época do banco eu vivenciava isso, um empresário pegava um empréstimo, aí não sabia administrar, usava muitas vezes até para as coisas pessoais, né? E aí voltava e falava e pegava outro empréstimo para pagar aquele e ia pegando. E à medida que a gente vai tomando mais dinheiro, o banco esperto fala assim, olha lá, está precisando de dinheiro, aumenta o juro, porque aumenta o nosso risco. Quanto mais endividados nós estamos no sistema financeiro nacional, maior o valor do dinheiro que a gente paga, porque o dinheiro ele tem um custo. Né, esses juros que a gente paga, as tarifas de IOF, as tarifas disso, é tanta taxa que se a gente for pensar de taxa, e o pior, nós não atribuímos isso no nosso orçamento empresarial, nós não atribuímos isso no nosso fluxo de caixa. Muitas vezes a gente coloca lá só a parcela, só que a gente não separa, eu faço isso com os meus clientes, separo o que é capital, o que é juros, para entender o quanto que o dinheiro está custando para você, quanto que o dinheiro ele representa, quanto que esse dinheiro ele representa dentro do seu faturamento, quanto você está deixando de ganhar. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui, coisa rápida. Por favor. Se você deixar, eu fico falando até 10 horas. Eu só estou com mulher hiperativa hoje, que não tem botão de desliga, só liga. Não tem. Vamos lá, então. Não tem Imagina as minhas reuniões com a Juliana, que delícia. Então, vamos lá. Você falou agora há pouco sobre antecipação de cartão de crédito, não foi? Sim.
né? Então, o que acontece muito aqui no sul do estado, né, do Espírito Santo, deve acontecer no país inteiro. O cara vende, ele sabe quanto que ele vendeu, mais ou menos. Aí ele antecipa. Aí Sim. bate dinheiro na conta dele, ok? Mas ele não faz a conta do custo dessa antecipação. Não. Ele acredita no que a operadora está falando para ele. Só que, quando a gente faz esse trabalho de pegar o valor de venda e o valor que ele recebeu e calcular a taxa de juros direitinho que ele está pagando, quanto que ele está perdendo. Para, que aí você já confundiu a cabeça do sujeito, Solimar. Aí você já confundiu a cabeça do sujeito. Entendeu? porque assim, o que acontece? Isso pode ser o cara da sorveteria aqui da minha esquina aqui, né? E não tem controle nenhum sobre isso. Vamos lá. Isso é independente do tamanho da empresa que acontece essa questão da desorganização financeira. Uns porque tem dinheiro demais, outros porque confiam demais em quem está fazendo as finanças. Eu fiz consultoria o ano passado, eu e o Léo Cassa, que está lá no nosso grupo de consultores também, nós somos financistas, trabalhamos na mesma área, não somos concorrentes, somos parceiros, né? E a gente a gente foi fazer trabalho com a empresa. A primeira pergunta que eu fiz para a dona: você confia na sua funcionária? Mara, 3 anos que ela está comigo, ela é impecável. Eu falei, vai dar PT. Não deu outra, ela estava pagando as contas pessoais dela na conta da empresa. E precisou ela pagar auditores, consultores para fazer um trabalho, para identificar isso. A menina confessou, já tem mais de 1 ano que eu estou fazendo isso. E ela estava perdendo dinheiro, ela falou assim, nossa, ela não podia ter feito isso comigo. Eu falei, bem feito, você não faz a gestão do seu negócio. Nós temos que ser gestores do nosso negócio. E ser gestor passa por isso aí que você falou. Quanto custa? Vamos lá, que é o próximo passo que eu ia falar, a questão de precificação. A maioria dos empresários, eu sou especialista em precificação, custos, né, e nessa parte de planejamento financeiro. Nessa parte de precificação, às vezes a gente faz essa caneta. Quanto custou para fazer essa caneta? Quanto você comprou para revender? Eu comprei por 10, estou vendendo por 20. Estou ganhando 100%. Mentira, provavelmente está tomando prejuízo. Por quê? Na hora de fazer a precificação, quando geralmente trabalha só por markup, né, o markup, você vai lá jogar um percentual em cima, o ideal é que a gente trabalhe sempre por margem de contribuição, para entender se eu tenho um leque muito grande de produtos, qual produto contribui mais para a minha receita, para o meu lucro, ou que me dá mais prejuízo. A gente trabalha até com Pareto, né, fazer um 80-20 aí. Então, nessa questão da precificação, eu tenho que entender quanto realmente custa a minha caneta. Sei quanto custa a minha caneta, beleza, ela me custa R$10. Eu não posso simplesmente falar, eu quero ganhar 50% e vender por 15%. Eu tenho os meus custos administrativos, que é toda a estrutura da minha empresa. Eu tenho os custos financeiros. O que são os custos financeiros? Eu precisei pegar dinheiro para financiar essa caneta, eu preciso fazer um empréstimo para comprar matéria-prima, maquinário, tudo isso. Como que eu estou vendendo? Está sendo no cartão de crédito? Se eu vendo por 100, minha taxa de cartão é 5, só vem líquido para mim R$95. Os outros 5 estão lá na operadora de cartão. Se eu pego e ainda faço antecipação desse cartão, eu vou pagar, mas vamos colocar aí pelo menos mais uns 5%. Então, a gente não sabe fazer conta. O Renan está falando custo fixo e variável. Isso mesmo, Renan. As pessoas não conseguem, às vezes elas não têm noção do que é custo fixo e variável. Quanto menor o tamanho da empresa, a gente encontra mais isso, porque são pessoas que foram empreendendo sem estrutura, né? Então acaba tendo esse problema e vende com preço errado, vende com preço que por mais que venda, não consegue cobrir despesa assim mesmo, tá? Por nada, Gisele. Por mais que a gente venda, a gente não consiga comprar. Por isso que eu falo, quanto custa? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou aumentar minha venda em 50%, vou aumentar o faturamento em 50%. Mentira! Muitas vezes você vai aumentar a sua venda e vai diminuir o seu faturamento, às vezes entrar até no prejuízo, que o seu endividamento aumenta. Então, essa questão da precificação hoje, nesse momento de crise, a gente tem que sentar e fazer continha mesmo.
até a moça da máscara, eu fui comprar máscara esse dia, eu falei, quanto você está me vendendo essa máscara por R$ 8? Quanto ela custa para você? Ela, Mara, eu acho que ela custa uns R$ 3. Eu, R$ 3 porque tecido, não sei o quê. Eu sentei, na verdade, a máscara que ela estava fazendo, ela estava pagando R$ 3,80 de matéria-prima, porque ela estava tendo que comprar com urgência, né? Fora a mão de obra dela, fora o MEI que ela não estava calculando, fora a taxinha de cartão. Ela falou, nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Eu falei, pois é. E a gente vê que poderia as pessoas terem uma margem de lucro. E isso é porque a moça é da máscara. Eu estava trabalhando com uma empresa, estou trabalhando com eles ainda, e Só um eles... segundinho. Só um Claro, segundinho. Galera, coraçãozinho, eu e a Mara gostamos de coraçõezinhos. Tá? corações Manda um verdes coraçãozinho porque para é cor nós. do dinheiro. Isso. E gostamos também de aviãozinho. Então, por favor, valorizem aí a nossa presença, né? Nos ajudem. E convide seus seguidores. Clica aí no aviãozinho e convide seus seguidores para participar da nossa Ó, live. tome coração. A Lembrando que Mara vai tem ficar bastante gravado, né? conteúdo. Isso, a Mara tem bastante conteúdo para entregar. E quanto mais gente puder ter acesso a esse conteúdo gratuitamente, vai ser melhor para todos. Desculpa, Mara, segue Ah, aí. tranquilo. Então, assim, gente, fazer a precificação correta nessa época, vamos lá. Então, seguindo os passos, fiz uma reorganização financeira, sentei e realmente identifiquei minhas receitas, meus custos, minhas despesas. Vi o que que é desperdício, o que que eu posso tirar. Vou precificar corretamente o meu produto. Ou seja, gente, eu não sei precificar. Se alguém precisar, me chama no direct. Tem o maior prazer, entendeu? A gente marca uma live qualquer hora dessa, a gente faz uma reunião no Zoom, Solimar, que daí a gente consegue usar quadro, mostrar slide, Ah, né? legal. A gente pode fazer isso também, porque lá a gente consegue compartilhar as telas. Então, essa precificação do produto, ela quebra a empresa. Aí, nessa questão de quebrar, se tiver algum contador aí, tá? Assim, eu tenho os contadores que eu sou apaixonadas, eu tenho contadores que trabalham comigo, que são, assim, de uma coerência, de um profissionalismo incrível, né? O meu contador, por exemplo, que é o Roberto da KS, que está lá no nosso grupo, outros tantos que tem. Só que a gente tem que ter muito cuidado com contabilidade. Por quê? Tem empresário que não sabe a alíquota de imposto que paga. Porque o contador fala, você está no simples, que de simples não tem nada. Né, gente? Fazer cálculo do simples não tem nada. Porque a gente pega a receita de 12 meses, divide por não sei o que, multiplica por um fator, dependendo, e daí você chega numa taxa para fazer a conversão. Então, assim, conversem muito com os contadores de vocês agora, busquem os contadores, e se ele nunca entregou resultado, é hora de pedir resultado dos seus contadores. Tá? Nós precisamos até para você poder precificar, para entender como é que está o seu balanço, como é que está seu imposto, porque você paga imposto em cima do que é faturado. Será que tudo isso está sendo lançado para compor o seu custo? E aí vem a questão, achei lá a minha precificação, preciso de dinheiro. Ok, como é que a gente vai precisar de dinheiro? Onde que a gente vai buscar dinheiro? Quem já tem financiamento precisa ir aos bancos ver quais são as opções para refinanciar. Gente, eu vou falar um negócio, o dia está caro. A refinanciar os contratos que tem, nem sempre estão saindo com as mesmas taxas de juros que tinham. Pegar dinheiro novo. Eu tenho uma cliente que ela fez uma simulação, estava 2 e pouco, de repente foi para 3,45, a taxa 3,95. O dinheiro sumiu do mercado, os bancos, eles se fecharam porque eles estão com medo da inadimplência que vai vir. Então, Vai vir, vai automaticamente vir. pela inadimplência, o dinheiro ficou muito caro. O governo do estado abriu linhas de crédito, hoje saiu a de MEI e saiu para pagamento de folha. Só que de uma burocracia impressionante, formulários e mais formulários para preencher, os valores não são tão altos, nem são tão que de repente vão cobrir tudo. Então, na hora de captar recurso hoje, a primeira fonte de recurso são os fornecedores de vocês. E qual a desculpa? Desculpa não, qual o argumento? Cara, se eu quebrar, você quebra, que você também não tem para quem vender. A gente vai ter que se dar a mão aí numa hora dessa. A gente hoje lá no nosso grupo de consultores falando de criar um grupo, um grupão mesmo para ofertar trabalho para as empresas. Né? Eu tenho alguns consultores que são parceiros que a gente já trabalha. Então, a gente precisa captar recurso, e recurso não é só recurso financeiro, é recurso com os nossos fornecedores, é recurso com os nossos próprios clientes, estar presente com os clientes dos nossos clientes.
porque a gente precisa que a cadeia não quebre. Se a gente ficar pensando só na gente, não, meu recurso, meu isso, meus clientes esse mês, a gente teve, alguns eu fiz renegociação e a gente vai indo. Então, onde que eu vou buscar dinheiro? Renegocio o que for possível. Só que lembrando o seguinte, se eu coloco lá para frente, aumenta o valor da minha mensalidade. Tudo que eu prorrogo lá na frente vai vir. Seja imposto, seja empréstimo, seja fornecedor. Isso tudo vai ter que ser ali, gente. Eu sou, apesar de ser super tecnológico, eu ainda sou fã do caderninho, né? Então, é tudo no caderninho ali, anotando o que foi, o que não foi. Quem tem software, usar o software de forma assertiva mesmo. E com isso tudo, a gente vai gerar um fluxo de caixa com base nesse orçamento base zero que a gente vai fazer. Nosso fluxo de caixa ele vai ter que ser diário. Aquela coisa, aquele lindo fluxo de caixa que todo administrador financeiro sonha de olhar a projeção para daqui 6 meses. Quando que eu vou precisar de capital de giro? Acabou. Fala que os nossos sonhos foram desmoronados. Né? Para quem a Ju estava falando do Enneagrama, os perfis perfeccionista, eu sou extremamente perfeccionista e criativa. Então imagina a cabeça da pessoa como é que é. Nós vamos ter que fazer esse controle todos junto? ao mesmo tempo. Você imagina, Solimar? Imagina o desespero. Normalmente é antagônico. É antagônico, mas aí que tá. A cabeça vai e o lado perfeccionista puxa. Gente, paralelo a tudo isso que a gente está falando, a gente tem que ter o principal. A equipe toda da nossa empresa tem que estar envolvida. Na veia, né, Ju? A gente tem que ter, a nossa equipe, ela tem que estar toda envolvida. A equipe da nossa empresa, seja equipe ou seja equipe com 50 pessoas. Todo mundo tem que ser muito claro, deixar muito claro para a nossa equipe, para onde a nossa empresa está indo, por que a gente vai ter que reduzir custo. Só um segundinho. Equipe é só colaborador? Não. A gente pode pensar um pouco mais amplo esse conceito de equipe. Equipe é todo mundo. Olha só, vamos lá. O que eu falo de equipe? Tem gente que adora a palavra stakeholders, né? Porque nós temos a mania de Você, americanizar como tudo. faz parte da equipe? Faço, com certeza. Também? Quando eu desenho o organograma das empresas, quando eu faço diretoria, bracinho para todas as consultorias, Ju sabe disso, consultor, tudo que é agregado, tudo que entra na empresa faz parte da equipe. Se você tem uma pessoa que vai lá uma vez por semana para falar de segurança do trabalho, a pessoa que, se você tem contrato com a empresa que faz o SESMIT da sua empresa, que faz seu programa de saúde, ele também faz parte da sua equipe. Então, todo mundo tem que estar ciente da situação da empresa, porque acho que é a hora que a gente tem que ser mais verdadeiro do que nunca. Tá? A nossa equipe, no fornecedor, ele faz parte da nossa equipe, porque ele está dentro do nosso negócio. Né? Os nossos clientes, a Biga está respondendo, os nossos clientes, eles fazem parte da nossa equipe porque nós precisamos deles. Então, a equipe é tudo aquilo que está envolvido com a nossa empresa. Claro que nós temos a nossa equipe direta, que é aquela que é do dia a dia, que é aquela que sofre, chora, tudo, que nós temos que valorizar muito nessa época, porque todos nós que somos equipe, nós temos que ser vendedores. Agora, mais do que nunca, nós temos que ser vendedores para fazer dinheiro. Entenderam? Tudo que a gente fizer agora, a equipe ela tem que ter integrada e falar assim, agora nós vamos fazer dinheiro. Agora é a hora de todo mundo ser vendedor. Todo mundo agora é advogado. E outra coisa, gente, eu vou fazer um pedido aqui, eu tenho feito todas as minhas lives. Comprem produtos locais para ajudar a sobrevivência dos nossos negócios. Tá? Da mesma forma que a gente está pedindo isso, a gente divulguem, vejam com os locais. A Ju está fazendo o MASP, está fazendo uma série de coisas, a gente está fazendo uma série de ações, e todo mundo está pedindo. Vamos lá, vamos comprar da nossa região para a gente poder gerar riqueza ali dentro, gerar dinheiro para essas empresas não quebrarem e não aumentar a taxa de desemprego. Ok? Então, a questão da equipe, a equipe toda ela tem que estar entendendo. Mesmo quem está afastado, Biga, pelos acordos coletivos, eles têm que saber como é que está a empresa, não perca esse contato. Então, nessa parte que a gente vai falar de estratégia financeira, aí vamos lá, não estou vendendo,
tenho conta para pagar, tenho Mara no máximo, tenho isso para fazer, tem imposto, aí vem as negociações que a gente já falou. Nós temos que fazer negociações, nós temos que buscar todos os recursos que nós tivermos. É a hora de fazer desapego das coisas, gente. É a hora dos senhores que são empresários fazer uma outra coisa, separar mais do que nunca despesa pessoal de despesa empresarial. Porque muitas vezes não. Eu falo, vou assim, Solimar, eu vou ser bem, um número até alto, para algumas pessoas vão falar, eu vou dizer que 80% das empresas, elas quebram por misturar dinheiro, as pequenas, tá? Misturar dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica. Não existe isso que é da empresa, é meu. Não tem, gente. CNPJ, CNPJ, CPF, CPF. CNPJ que me paga. Meu CNPJ precisa estar sadio para me pagar. Eu não posso sangrar a minha empresa. E nessa hora, os gestores, eles têm que só um pouquinho, Solimar, nessa parte de ver os nossos custos e as nossas despesas, é mais do que nunca a hora. O que eu posso cortar no meu orçamento pessoal também? Vai, Solimar. Bom, coisa rápida. Eu faço consultoria para uma farmácia aqui no sul do estado do Espírito Santo, e essa farmácia tem um lucro líquido mensal de aproximadamente, mais ou menos, né, em média, 20 mil reais por mês, e paga um prolabore de 10 mil reais a proprietária. Então, a proprietária tira 10 mil reais por mês de prolabore e tem um lucro líquido médio de 20 mil reais. Isso nos últimos, sei lá, 8 anos. Essa farmácia sempre está crescendo a 15% ao ano, mais ou menos. Então, é uma farmácia muito legal. Chegou na crise agora, a farmácia precisa de capital de giro. Cadê o dinheiro? Retirada de lucro que provavelmente não está atribuída no balanço, no balancete, e nem no imposto de renda. Não tem capital de giro. Não tem capital de giro. Porque existe essa confusão. E os empresários estão endividados pagando empréstimos. Essa é uma realidade, Solimar. Infelizmente, quando às vezes eu pego, você vê assim, já fui numa empresa, uma empresa grande, era um sonho de consumo meu trabalhar nessa empresa. Quando essa empresa me chamou para trabalhar, eu falei, uau, que top! Eu cheguei lá na empresa, não, está bem das pernas, a empresa está falida e não tem mais onde buscar dinheiro, porque buscaram ajuda quando já não tinha mais recurso, quando não tinha mais jeito de tratar. Por quê? A confusão do patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. Muitas vezes a gente vê a nossa empresa crescendo, a gente vai, uhul, Rayane, trabalho no setor financeiro de uma entidade nesse momento de pandemia, mais do que nunca estamos vendo a necessidade de uma boa estratégia. Ainda mais que de entidades, associações, mais do que nunca estão precisando. Então, é a hora, gente, da gente separar finanças pessoais de finanças empresariais mais do que nunca. E é o seguinte, galera, vamos vir para a realidade, o nosso mundo mudou, o que a gente conhecia há um mês atrás não existe mais e não vai voltar a existir. Tá? Se as pessoas acham que a vida vai voltar ao normal depois disso tudo, a gente tem que se adaptar, acho que tudo isso veio até para dar um choque de realidade, para a gente, todo dia a gente vai ter que se reinventar. Mais do que nunca, Solimar, um dos primeiros livros que eu li na faculdade, tá, que o professor de administração mandou, Quem Mexeu no Meu Queijo? De vez em quando eu leio de novo, assim, mais do que nunca. É muito gostoso, eu tô entendendo. muito gostosinho. Muito gostoso. Não, e além de ser gostoso, é o seguinte, quem que nós vamos ser a partir de agora? Nós vamos ser aquele ratinho, né, aquele doente que vai ficar empacado lá esperando a vida voltar ao normal. Nós vamos ser as pessoas que vão estar ali correndo atrás do novo todo dia, né? Ou a gente vai ser, acho que está todo mundo naquela fase assim, eu tenho que procurar o novo, onde é que está o novo? Né? O empresário nem está recebendo prolabore. Então, assim, o Quem Mexeu no Meu Queijo, eu acho que é um livro que agora vale a pena para todo mundo, tá? Para saber qual duende que nós seremos. Então, assim, pensar nessa... Eu que te dei, Big, exatamente. Então, vamos lá. Pensa, quais são as estratégias que a gente precisa pensar agora? Primeira estratégia é redução de custo.
Segunda estratégia, conhecer o nosso... Melhor, primeira estratégia, conhecer o nosso negócio para saber onde que a gente pode reduzir custo, tá? Renegociar tudo o que nós pudermos, renegociar com os bancos, tá? Porque tá todo mundo assim. Não entrar em desespero e sair pegando dinheiro caro para tudo quanto é canto, gente. E, por favor, essa semana eu recebi a notícia de um cliente, que ele falou assim, Mara, um agiota veio me oferecer dinheiro. Qual taxa? 20% ao mês. Eu falei, eu estou precisando. Eu falei, se você pegar, o pai trabalhar com você. Nós vamos pensar em estratégia. E aí entra a questão da criatividade. Nós temos que ser criativos na hora de vender. Como nós estamos vendendo? Hoje, tem um rapaz que ele faz churrasco aqui em Vitória, e eu acompanho, e ele começou a postar umas coisas no status do Instagram. E ele colocou lá panqueca, linguiça caseira, recheada de jiló. Só que eu falei, Adilson, o que você está fazendo? Mara, não está tendo evento, eu estou pegando o que eu sei fazer e estou fazendo entrega em casa porque as pessoas não estão saindo. Eu parei, eu falei, rapaz, você está sendo criativo. Até comprei com ele num preço super justo, sem extrapolar. Então nós temos que ser criativos e fazer dinheiro. Como é que nós vamos vender o nosso negócio? Estou vendo festa de aniversário. A Ju falou da questão dos eventos, né? A gente está vendo aí no setor de música essa quantidade de live. Tudo bem, está sendo gratuito, está sendo em prol de arrecadar dinheiro. Mas a gente tem que ser criativo. Nós estamos vendo shows online. Eu estou fazendo consultoria online. Uma coisa que eu sempre tive uma certa resistência, mas agora eu voltei a fazer consultoria online. Consultoria e mentoria. Fica, às vezes, o dia todo, 2 dias, fica aqui o dia todo falando. A voz, semana passada, foi pro pau, né? Hoje ainda está meio rouca, mas nós temos que ser criativos. Qual a criatividade que vocês estão colocando no negócio de vocês para fazer uma estratégia financeira? É a hora da gente, e se a gente conhece o nosso custo, se a gente conhece o preço exato do nosso produto, para calcular a margem de lucro, a gente consegue reduzir o valor para continuar a um mínimo competitivo no mercado, né? Então a gente precisa entender isso, conhecer toda essa composição do nosso custo. Só um detalhe, eu vi um comentário logo aqui acima e eu queria fazer uma contribuição. Cortar custo de funcionário, o empresário deve começar da seguinte forma, na minha visão. Primeiro, mapeie as competências de todos os seus funcionários. Encaixe eles no lugar certo. E põe eles para trabalhar usando da melhor forma possível o tempo deles. Sim. Certo? Então, trabalhar certo, fazer as coisas certas do jeito certo, usando o tempo da melhor forma possível e tirando o máximo proveito da estrutura da empresa. E aí, Solimar, eu complemento. Não adequar isso, o funcionário que não se adequar a isso, que não conseguir produzir, você demite. Por que está acontecendo? O empresário hoje, ele está pensando em demitir, ele está com a listagem de funcionário na mão, fazendo um xizinho nos funcionários, ou vai cortar algum benefício do funcionário, achar que está cortando custo. E cortar custo não é demitir, cortar custo não é cortar benefício. Tá? Cortar custo de equipe é usar bem a equipe, é tirar o máximo proveito possível da equipe. Até porque tudo isso tem custo. Desligar uma pessoa hoje tem custo. A gente fala assim, a multa, né? Não, gente, desligar uma pessoa, você tem um custo financeiro da demissão mesmo, né? Que são os encargos, a multa de FGTS, tudo isso, e tem o custo de treinar outra pessoa. O custo de repente, não ter mão de obra qualificada para aquilo. Isso que você falou foi muito pertinente, Solimar. Porque, às vezes, a gente, quando fala de custo, a gente só pensa no dinheiro em si. A gente tem que fazer a conta além disso. Coloquem, por exemplo, indicadores na empresa de vocês. Indicador financeiro, indicador de produtividade. Vamos lá, o Solimar, ele tem um salário de 20 mil reais por mês. Quanto que ele me coloca em dinheiro? Os 20 mil que ele ganha, quanto que ele gera de receita para mim? E essa conta a gente tem que entender nas finanças também. Isso faz parte de análise financeira.
tá? Quanto que o nosso funcionário ele está convertendo receita para a gente. Porque a gente geralmente só tem indicador de conversão e de produtividade na área de fabril, na área de comércio, em número de vendas e tudo. Mas vamos lá, e o financeiro, que ele está pagando tudo em dia, o setor de compras que negociou um desconto, e o setor financeiro que negociou a taxa de máquina, de cartão, tudo isso faz parte dessa estratégia financeira. É hora, gente, de chamar todo mundo e falar assim, moçada, vamos renegociar, que está todo mundo no mesmo barco. Se um for para um lado diferente do outro, vai todo mundo afundar. Né? Então a gente tem que entender que estratégia financeira, muitas pessoas ficam assim, mas é só lidar com dinheiro. Gente, planejamento financeiro, ele vai muito além do contas a pagar e do receber, contas a receber. Passa pela nossa gestão contábil, as estratégias financeiras que a gente tem que ter. Passa pela nossa gestão contábil com o nosso contador, gestão com os nossos fornecedores, tá? A questão dos processos, perfeito, Amarativa. A questão do... A gente tem que chegar bem perto, mesmo de óculos. A questão e daí eu vou falar só no finalzinho sobre essa questão do tempo e do processo, tá? Tá aqui Nós temos anotado mais para eu ou falar. menos aí 8 a 10 minutos. Minutos. Ai, gente, eu adoro falar, vamos embora. Você quer Então, iniciar aí. Então, nessa questão financeira, a estratégia financeira ela vai passar por conhecer os custos, entender o ciclo econômico da empresa. O que é o ciclo econômico? Quando que eu compro minha matéria-prima para produzir, ou meu produto para vender, e como é que eu vendo? Às vezes eu compro à vista e vendo em 30, 60, 90, 180, 150, 210 e ainda antecipo o dinheiro. Que a empresa está quebrada, quem vive de dinheiro, de antecipação de cartão, a empresa está quebrada. Não adianta falar assim, eu estou pagando as contas porque eu antecipo o cartão. A empresa está quebrada. Quem está vivendo de recebíveis, seja de cartão, de boleto, de cheque, chega de tudo isso, tá? A empresa está com sérios problemas. Não adianta a gente falar que assim, não, porque eu tenho crédito. Gente, ter crédito tudo bem. Agora, viver de capital de terceiro é tiro no pé. Essa é a hora que a gente vai estar aí para morrer. Infelizmente, quem está aí com essa questão de vivendo de recebíveis, vai faltar respirador, gente. E não é para o Covid, não, vai faltar respirador financeiro. É sério, Biga. É porque é a realidade que a gente está vendo aqui. Tem que ser muito fria na hora de fazer essa análise, até e falar isso. Né? Dói para a gente que é consultor, né, Solimar? Dá esse feedback para o cliente, até porque ele fica assim, mas eu acho que eu estou pagando tudo bem. Não está pagando tudo bem. Então vamos lá, repassando rapidinho. Conhecer custos, conhecer despesas, se reorganizar, tá? Dividir bem a sua equipe, pegando a contribuição do Solimar, conhecer a precificação, fazer gestão do desperdício, onde é que pode tirar o dinheiro, o que pode ser cortado, renegociar tudo que for possível, lembrar que tudo que está sendo renegociado vai ter que ser pago, os impostos que estão indo lá na frente vai ter que ser pago. E lembrando que final do ano, gente, nós temos, além de tudo, nós temos 13º, nós temos férias, quem tem férias coletiva, tem uma série de impostos, né, quem está em lucro real e presumido, os impostos trimestrais. Então a gente tem que ter esse controle muito grande das nossas finanças. Tem gente que não está faturando, tem gente que não fatura mais de um mês, tem gente que não fatura desde o começo do ano, e quem trabalha por projeto, como Vale, como a Celor, como o Samarco, que as empresas seguraram os contratos. Então é hora da gente trabalhar com OBZ, Orçamento Base Zero, e a gente realmente fazer essa gestão a partir de agora. E falando de processo, a gente vive falando que não tem tempo de colocar processo dentro das nossas empresas. Tá? E agora a gente tem tempo demais. Só que a gente está tão preocupado em olhar só o problema que a gente não enxerga a solução. É a hora de aproveitar esse processo, aproveitar esse tempo que nós temos, treinar as nossas equipes, fazer com que todos eles se tornem vendedores, olhar para o nosso negócio. Vou dar uma sugestão para vocês. Atravessem a porta, atravessem a rua e olhem para o negócio de vocês. Mário Borgo, que estava com você ontem, me falou uma vez isso. Ele falou assim, Mara, uma coisa que eu sempre peço para as pessoas fazerem é o que você também fala. Olha para o seu negócio. Qual foi a última vez que vocês olharam para o negócio de vocês? Me digam, quando foi a última vez que vocês olharam para o negócio de vocês? Qual foi a última vez que vocês pensaram o negócio de vocês? Olhem o negócio de vocês hoje como se fosse o primeiro dia.
Aquele dia que a gente abre e fala assim, caraca, é isso que eu vou fazer da minha vida pro resto da vida. Eu sou apaixonada pela minha empresa, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada por sala de aula, eu falo que eu sou muito abençoada. Apesar de tudo que a gente passa, né, Solimar, como consultor, como a gente fica ali o tempo todo naquela loucura que a gente pensa, enquanto vocês pensam numa empresa, nós pensamos 8, 10, 12 ao mesmo tempo. Então, assim, fazer estratégia financeira a partir de agora, isso, na verdade, é regra de todo empreendedor, agora mais do que nunca. Tá bom, pessoal? Planejamento, só voltando um detalhe lá atrás, você começou sua fala lá no início, falando sobre planejamento financeiro, que você fazia consultoria financeira, e que normalmente, em muitos casos, os problemas não estavam no financeiro. Então, não, ele estoura no financeiro, né? Estoura no financeiro. Então, planejamento financeiro também, não adianta só fazer a DRE, fazer o fluxo de caixa, fazer o balanço, e o resto na empresa está desorganizado. Então, às vezes, a gente vai numa empresa, ela tem DRE, tem fluxo de caixa, tem balanço, está tudo informatizado, o financeiro está todo dentro do sistema, está tudo bonitinho, conciliação bancária, tudo certinho, mas você vai ver o resto da empresa, está tudo só fazendo um parêntese então, aí, muitas vezes, e o pior, nunca o DRE financeiro gerencial vai bater com o contábil, nunca. Tá, gente? Porque a contabilidade trabalha por regime de competência e as empresas trabalham por regime de caixa. Mas a gente tem que entender o seguinte, tem que ter coerência. Eu não posso chegar ao meu balanço da empresa e falar que eu tenho 6 milhões em caixa e eu estou devendo 5. Tem que ter coerência, por isso que o papel do contador é importante. E quando eu comecei falando que o financeiro da empresa, na verdade, pensa assim, que o financeiro, ele é o ponto de convergência de todos os setores da empresa, porque tudo passa pelo financeiro. Comercial. Se eu tenho uma política comercial que não é alinhada a uma política financeira, tá, eu estou vendendo mal, porque às vezes eu não sei como está sendo comprado, automaticamente eu estou vendendo. O que o vendedor ele quer? Vender muito, ganhar comissão no mês que vende, só que ele vende em 30, 60, 90, 120. Só que a comissão dele eu pago no mês. Eu pago no regime de caixa. Eu vou tá acabando. interromper. Não, mas assim, só fechando, Solimar, isso que a gente está falando. Então, assim, gente, o planejamento financeiro, ele é tudo da empresa. É o setor de RH, é o setor de compras, é ter uma política comercial, é ter a gestão de crédito, gestão de risco e gestão de cobrança. Todo mundo tem que estar envolvido. Ok. Gente, a moça é hiperativa, acelerada, dinâmica, elétrica e mais outras coisinhas. Então, todo mundo que quiser conversar, né, com a Mara, por favor, acessem o direct dela no Instagram, manda sua perguntinha, manda seu agradecimento. Eu acho que ela vai ficar muito satisfeita com vocês se vocês tiverem o carinho, né, de mandar alguns agradecimentos para ela aí, né? Isso é muito importante. Ela compartilhou tempo, conhecimento, sabedoria, vivências, experiências, etc, etc. E temos que ser grato com ela. E, Mara, muito obrigado, muito obrigado. Eu tô rindo que a Juliana escreveu ali, por isso que eu não faço live com a Mara. Aguardem. Gente, vai ser uma maratona, vai ser séria. A gente vai passar por todos os episódios, né? Porque o assunto, nossos cafés rendem. Então, obrigada, Mantovani. A gente vai fazer outras lives e aí a gente vai definindo assuntos específicos desse cartel que ela citou. Vocês podem pedir, né? Podem pedir assunto pra gente. Isso, a gente vai fazendo sobre assuntos específicos. Agora eu preciso encerrar. Já temos aí 55 minutos de live, mais ou menos. Tá? Daqui a uns minutinhos eu vou começar uma outra live. Agora a gente vai falar sobre RH, equipe e profissionalismo, uma série de coisas, novo perfil profissional demandado no mercado. Por favor, fiquem. Vai ser a Andressa que vai conversar agora com a gente. Ela já deve estar por aí. E convide seus amigos, entrem na próxima live, vai ser muito legal também. E convide seus amigos. Valeu mesmo
pela presença de todos vocês. Obrigado aí pelo prestígio que você deu pra gente. Mara, dê o seu último adeus aí rapidinho para a gente encerrar. Bem, ele já mandou rapidinho, porque ele sabe, né, gente? Olha, primeiro, Solimar, obrigada, né? Mais uma vez, muito legal a iniciativa lá que surgiu. A iniciativa lá, a gente tem um grupo o grupo que a gente está falando, gente, é um grupo de consultores aqui do Estado, e eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Então, assim, o recado que eu falo, gente, que eu falo, economizem. Porque o Warren tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Ele é um investidor. Hoje, até na minha página, eu coloquei uma outra frase dele, que o risco vem de você não saber o que está fazendo. E com finanças é o leme da nossa empresa. Tá? Se a gente não sabe para que lado esse leme está indo, nossa empresa está fadada aí a ter sérios problemas. Olha, obrigada, agradeço mais uma vez. Tá? É ele mesmo. Eu estava tentando lembrar o sobrenome dele e não conseguia. Então, assim, muito obrigada. Tá? Espero estar aqui de novo. E qualquer coisa, a página está ali à disposição. Tem meu número lá na minha página também, se alguém quiser mandar um WhatsApp ou Telegram. Tá bom? A gente pode fazer um grupo de Telegram, hein? Para tirar dúvidas de finanças, hein, Solimar? Verdade. Então tá, pessoal. Ótimo Falou, final de semana. Que Deus abençoe todo mundo com muita saúde aí para a gente poder tocar a vida. Abraço. Tchau. Ok. Gente, estou encerrando a live, mas não desça, pega um copo d'água, tá? Coloca do lado, porque daqui a 5 minutos tem outra live, com a Andressa falando sobre RH. Um abraço para todos vocês, estou encerrando. Obrigado pela presença, Mara. Obrigado, Juliana, por você prestigiar a gente aí também. Falou, tchau. Tchau.